Hoje vamos ver o que acontece quando influenciadores subestimam animais mortais. Casos reais onde a busca por conteúdo extremo terminou de forma fatal. Número 1. O erro fatal no safari com leões era 2016. E o sol de fim de outono lançava sombras longas e bem definidas sobre as vastas planícies secas do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, criando um cenário aparentemente tranquilo, mas extremamente perigoso. Foi nesse ambiente que Taran Vez tomou a decisão que acabaria custando sua própria vida. Com 29 anos, ele era um influenciador de redes sociais baseado em Joanesburgo, conhecido por produzir conteúdos que mostravam encontros próximos com animais selvagens, sempre destacando uma abordagem que ele chamava de sem filtros e autêntica. Taran mantinha uma presença constante nas redes, interagindo com seguidores através de transmissões ao vivo, publicações frequentes e conteúdos patrocinados. Sua identidade digital era construída em torno da coragem e da proximidade arriscada com animais potencialmente letais. Com o tempo, ele percebeu um padrão claro em seus dados de engajamento. Quanto mais perto ele estava dos animais, maior era a resposta do público em visualizações, curtidas e compartilhamentos. Aquela viagem específica ao parque não era algo novo para ele. Na verdade, já era a 4ª visita apenas naquele mês. Ele havia comentado com amigos próximos que estava tentando montar um portfólio forte o suficiente para atrair grandes marcas do setor de aventura e, eventualmente, expandir sua presença internacional como criador de conteúdo. Equipado com 2 câmeras, uma principal para gravações manuais ao nível do solo, ele também carregava outros equipamentos, embora tenha deixado o drone guardado por saber que seu uso era proibido dentro do parque. Além disso, Taran estudava de forma quase obsessiva outros influenciadores do mesmo nicho, analisando cuidadosamente quais tipos de imagens, ângulos e situações geravam maior engajamento. Sua namorada já havia demonstrado preocupação com o rumo que seus conteúdos estavam tomando, especialmente após vídeos recentes em que ele se aproximava perigosamente de animais como elefantes e búfalos. Mesmo assim, Taran insistia que entendia o comportamento dos animais e que assumir riscos calculados era simplesmente parte do trabalho que ele havia escolhido seguir. Naquele dia específico, o guia posicionou o veículo aberto a aproximadamente 24 metros de distância de um grupo de leões que descansava parcialmente à sombra de algumas árvores. Era possível ver 6 fêmeas adultas e 2 machos mais jovens, embora o guia tenha alertado que outros membros do grupo poderiam estar escondidos na vegetação ao redor. Leões africanos são predadores de topo extremamente eficientes, capazes de derrubar presas muito maiores que eles. Machos podem atingir cerca de 250 kg e alcançar velocidades próximas de 50 km por hora em curtas distâncias. Sua estratégia de caça se baseia principalmente em furtividade e emboscada, permanecendo imóveis por longos períodos antes de atacar com velocidade impressionante. Taran começou a filmar ainda sentado no veículo, mas a vegetação dificultava a visibilidade. Visivelmente insatisfeito com os resultados, ele começou a se inclinar cada vez mais para fora do carro, tentando encontrar um ângulo melhor. Sua frustração era perceptível para os outros passageiros. Em determinado momento, ele perguntou ao guia se poderiam se aproximar mais, mas o pedido foi negado. O guia explicou que havia filhotes nas proximidades e que o grupo de leões estava mantendo um comportamento defensivo, o que aumentava significativamente o risco. Após cerca de 10 minutos nessa situação, Taran tomou uma decisão silenciosa, mas crítica. Ele abriu discretamente a porta do veículo. O pequeno som metálico chamou a atenção de 2 passageiras, e uma delas imediatamente o alertou em tom preocupado. O guia reagiu de forma imediata e firme, gritando que sair do veículo era estritamente proibido e violava todas as regras de segurança do parque. Mesmo assim, Taran já havia descido, segurando a câmera com firmeza. Ele se afastou alguns passos do veículo e se agachou, tentando capturar imagens a partir de uma perspectiva mais baixa, algo que ele acreditava transmitir a sensação de estar ao nível de um predador. Enquanto o guia continuava gritando para que ele retornasse imediatamente, havia um detalhe crucial que ninguém havia percebido. Um leão macho jovem estava escondido na grama densa a aproximadamente 12 metros do local. Esse leão, com cerca de 160 kg, levantou-se lentamente ao perceber o movimento de Taran. Seu comportamento mudou de forma instantânea. Ele abaixou o corpo, alinhou a cabeça e entrou em postura de caça. Em vez de avançar diretamente, o animal começou a se mover lateralmente,
posicionando-se contra o vento para se aproximar sem ser detectado. Taran, completamente concentrado na filmagem do grupo à sua frente, não percebeu absolutamente nada do que acontecia atrás dele. Entre 10 e 15 segundos se passaram desde o momento em que o leão iniciou sua movimentação até o ataque. Esse curto intervalo foi suficiente para posicioná-lo perfeitamente para uma emboscada. De repente, o leão disparou em uma corrida explosiva, cobrindo a distância em menos de 2 segundos. O impacto foi extremamente violento, derrubando Taran imediatamente no chão. A câmera foi lançada para longe, mas continuou gravando. Em questão de instantes, o leão reposicionou sua mordida diretamente na garganta de Taran. Ele ainda tentou reagir, levantando os braços de forma instintiva e tentando empurrar o animal. Mas o peso e a força do predador tornavam qualquer tentativa de defesa praticamente inútil. Os dentes perfuraram profundamente a região do pescoço, atingindo a artéria carótida e provocando uma hemorragia massiva quase imediata. O sangue começou a se espalhar rapidamente pelo solo. Taran ainda apresentou alguns movimentos involuntários, com as pernas se debatendo por alguns segundos, enquanto o leão começava a arrastá-lo em direção à vegetação próxima. Seus movimentos foram ficando cada vez mais fracos e descoordenados. O guia, em desespero, acionou a buzina do veículo de forma contínua. O som alto e persistente acabou fazendo com que o leão soltasse o corpo e recuasse para a vegetação. Quando equipes de resgate chegaram ao local cerca de 11 minutos depois, Taran já não apresentava sinais vitais. A avaliação indicou hemorragia massiva, incompatível com sobrevivência. O parque posteriormente reforçou que todas as regras de segurança haviam sido claramente estabelecidas e que foram ignoradas. A câmera recuperada continha apenas alguns segundos de gravação antes do ataque, mostrando o grupo de leões ao longe. Número 2. O ataque dos dragões de Komodo. Era 2018, durante a estação seca no Parque Nacional de Komodo, na Indonésia, quando Hamisato se preparava para registrar imagens que, segundo ele, seriam capazes de elevar seu conteúdo a um novo nível. O calor pressionava o terreno árido, e a paisagem, embora aparentemente tranquila, escondia um dos predadores mais eficientes e perigosos do planeta. Rami, como era conhecido, tinha 32 anos e era um influenciador focado em conteúdos chamativos, ousados e muitas vezes imprudentes. Seu perfil nas redes sociais, embora tivesse cerca de 6.000 seguidores, apresentava picos de engajamento sempre que ele publicava vídeos mais extremos, com situações arriscadas ou provocativas. Amigos e colegas em Osaka o descreviam como alguém que buscava constantemente atenção, com uma forte tendência a minimizar riscos para tornar seus vídeos mais impressionantes. Determinando-se a criar algo realmente viral, Rami havia investido uma quantia significativa em equipamentos de drone de alta qualidade. A viagem à Indonésia tinha um objetivo claro: produzir imagens aéreas impactantes envolvendo dragões de Komodo em seu habitat natural. Esses animais são considerados os maiores lagartos vivos do mundo, podendo atingir até aproximadamente 3 metros de comprimento e ultrapassar 90 quilogramas. Seus dentes são serrilhados, semelhantes aos de tubarões, e sua mordida possui toxinas que interferem na coagulação do sangue e reduzem a pressão arterial, tornando qualquer ataque extremamente perigoso. Naquela manhã, Rami participava de um passeio guiado obrigatório junto a outros turistas. Antes do início da trilha, o guia responsável realizou um briefing detalhado, enfatizando que todos deveriam permanecer juntos durante todo o percurso. Ele também destacou que os dragões eram mais ativos nas primeiras horas do dia e que áreas como leitos secos de rios eram frequentemente utilizadas como corredores de caça. Após cerca de 40 minutos de caminhada, Rami observou um leito seco a aproximadamente 50 metros da trilha principal. O local apresentava variações de relevo e formações rochosas que, para ele, representavam o cenário ideal para capturas aéreas dramáticas. Enquanto o grupo fazia uma breve pausa em um ponto autorizado, Rami discretamente colocou a mochila nos ombros e começou a se afastar em direção ao local que havia escolhido. Sem autorização para uso de drone, ele ignorou completamente as regras do parque. Assim que começou a preparar o equipamento, o guia percebeu a movimentação incomum e imediatamente o chamou de volta. Outros guardas também se aproximaram, gesticulando de forma clara para que ele retornasse. Um deles chegou a alertar que havia registro recente de atividade de dragões naquela área, naquela mesma manhã. Rami reconheceu os avisos com um gesto de mão, mas decidiu continuar.
Em poucos instantes, o drone foi lançado ao ar. Ele então concentrou toda a sua atenção na tela do controle, acompanhando as imagens transmitidas em tempo real. Foi nesse momento que a situação mudou completamente. Um dragão de Komodo com cerca de 2,5 metros de comprimento surgiu silenciosamente da vegetação atrás dele. Apesar do tamanho, o animal se moveu com rapidez surpreendente, percorrendo a curta distância em poucos segundos. O ataque foi direto e preciso. O dragão avançou e cravou suas mandíbulas na perna direita de Rami, logo abaixo do joelho. O impacto fez com que ele gritasse imediatamente, girando o corpo em reação ao ataque. Desesperado, ele começou a golpear a cabeça do animal com o controle do drone, tentando forçar a soltura. No entanto, o plástico do equipamento não tinha força suficiente para causar qualquer efeito significativo. Os dentes serrilhados do dragão haviam penetrado profundamente no tecido muscular e sua mordida permaneceu firme. O animal utilizava a força do pescoço para resistir às tentativas de Rami de se libertar. Poucos segundos depois, a situação piorou ainda mais. A movimentação e o cheiro de sangue atraíram um segundo dragão, ligeiramente menor, mas igualmente oportunista. Ele se aproximou pelo lado oposto e, ao ver o braço de Rami levantado em defesa, atacou rapidamente. Suas mandíbulas se fecharam sobre o antebraço esquerdo, atravessando tecido e pele. Os dragões começaram a utilizar movimentos característicos de torção, puxando e girando para arrancar pedaços de carne. Sem conseguir manter o equilíbrio, Rami caiu de joelhos e, em seguida, tombou de lado no chão. O primeiro dragão continuava preso à sua perna, sacudindo violentamente, enquanto o segundo mantinha a mordida no braço. O sangue começou a se espalhar rapidamente, encharcando suas roupas em questão de segundos. Testemunhas relataram que ele ainda tentou se arrastar utilizando a mão livre, conseguindo mover-se alguns metros mesmo com o animal ainda preso à sua perna. No entanto, seus movimentos foram se tornando cada vez mais fracos à medida que a perda de sangue se intensificava. A toxina presente na mordida dificultava a coagulação, agravando ainda mais a situação. Os guardas finalmente conseguiram intervir de forma mais direta, utilizando bastões com pontas bifurcadas para pressionar e afastar os animais. Após alguns momentos de confronto, os dragões soltaram suas presas e recuaram alguns metros, mas permaneceram próximos, circulando lentamente. Imediatamente, os guardas iniciaram procedimentos de emergência. Foram aplicados torniquetes improvisados nos membros atingidos, utilizando cintos e pedaços de tecido. Rami apresentava sinais claros de choque devido à perda rápida de sangue. Pele pálida, sudorese intensa e respiração acelerada. As lesões eram graves, com lacerações profundas e danos visíveis aos tecidos musculares. Um chamado de emergência foi feito e o resgate foi acionado. Uma embarcação chegou ao ponto de evacuação após cerca de 24 minutos. Durante o transporte, foram administrados fluidos intravenosos e curativos de pressão. Ele foi levado até uma unidade médica na ilha mais próxima, em um trajeto que durou aproximadamente 40 minutos. Rami recebeu múltiplas transfusões de sangue e passou por cirurgia de emergência na tentativa de reparar os danos vasculares e musculares. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu. Cerca de 6 horas após o ataque, foi declarado morto devido à perda massiva de sangue e danos severos ao sistema circulatório, resultando em choque hemorrágico. Após o incidente, autoridades indonésias realizaram uma revisão interna dos protocolos do parque. Novas sinalizações foram instaladas em diferentes idiomas, reforçando o perigo extremo de sair das trilhas autorizadas. O drone e o controle, recuperados no local do ataque, foram posteriormente enviados à família de Rami no Japão. Número 3. O ataque do jacaré nos Everglades. Era 2015, em uma noite quente e úmida nos Everglades, nos Estados Unidos, quando Cole Arden tomou uma decisão que parecia ousada para seu público, mas extremamente arriscada na prática. Com 27 anos, ele era um influenciador fitness de Tampa que vinha enfrentando uma queda perceptível no engajamento de seus conteúdos nas redes sociais. Seus vídeos, que antes focavam em treinos, dicas de alimentação e desafios físicos em casa, começaram a perder relevância. Diante disso, Cole decidiu mudar a direção do conteúdo, buscando algo mais extremo e diferente do que estava acostumado a produzir. Segundo amigos próximos, a ideia de dormir ao lado de um canal nos Everglades surgiu cerca de 3 semanas antes. O plano era simples na teoria: passar a noite em um local conhecido pela presença de jacarés,
enquanto câmeras registravam toda a experiência. A proposta era transmitir tensão e perigo, mas sob uma falsa sensação de controle. Cole garantiu aos amigos que estariam atentos durante toda a noite, revezando-se para vigiar qualquer movimentação suspeita. Ele acreditava que, com preparação suficiente, conseguiria evitar qualquer situação real de risco. Jacarés americanos são predadores extremamente eficientes. Podem ultrapassar 4 metros de comprimento e pesar mais de 450 quilogramas. São mais ativos ao amanhecer e ao entardecer, mas também caçam durante a noite em meses mais quentes. Utilizam emboscadas rápidas e possuem um método característico chamado giro da morte, usado para imobilizar e desmembrar presas. O grupo chegou ao local por volta das 9h30 da noite, estacionando próximo a um ponto de acesso frequentemente utilizado por pescadores durante o dia. Um aviso claramente visível indicava perigo e alertava sobre a presença de jacarés. Enquanto descarregavam os equipamentos, um guarda florestal passou pelo local e fez um alerta direto. Ele recomendou que não permanecessem próximos à água durante a noite, enfatizando que a área apresentava atividade recente de jacarés e que a proximidade poderia ser fatal. A recomendação oficial era manter pelo menos 3 metros de distância da margem. O grupo ouviu o aviso, concordou no momento, mas decidiu continuar com o plano assim que o guarda se afastou. Durante a preparação, um dos amigos notou ondulações na superfície da água. Em determinado momento, foi possível ver um par de olhos refletindo a luz da lanterna a cerca de 30 metros de distância. Mesmo assim, Cole minimizou a situação e incentivou todos a seguirem com a gravação. Ele posicionou seu saco de dormir o mais próximo possível da água, buscando o melhor ângulo para as câmeras. O plano era que ele dormisse enquanto os outros dois monitoravam o ambiente. Por volta das 11h45 da noite, Cole já estava deitado, enquanto seus amigos permaneciam acordados, observando. A noite estava silenciosa, com sons de insetos e movimentos ocasionais na água. Com o passar do tempo, novas ondulações começaram a surgir, agora mais próximas da margem. Um dos amigos sugeriu acordá-lo e mudar de posição, mas o outro hesitou, preocupado em estragar a gravação. Foi nesse momento que o ataque aconteceu. Um jacaré com cerca de 3,5 metros emergiu da água com velocidade impressionante. O movimento foi tão rápido que a câmera conseguiu registrar apenas um instante borrado antes do impacto. O animal cravou suas mandíbulas na perna esquerda de Cole, atravessando o tecido do saco de dormir e penetrando profundamente no músculo e no osso. Cole acordou imediatamente, em choque, tentando entender o que estava acontecendo. O jacaré começou a recuar em direção à água, arrastando-o com força. Ele tentou se agarrar ao solo, mas a combinação de peso e força do animal tornava impossível resistir. Seus amigos correram em direção a ele, um segurando seu braço enquanto o outro tentava atingir o jacaré com um objeto. O animal, então, iniciou o giro da morte. O corpo de Cole foi girado violentamente na água rasa. Sua perna sofreu torções extremas, e o tecido do saco de dormir se misturou com sangue e fragmentos de tecido. A força do movimento fez com que ele escapasse das mãos dos amigos. Por um breve momento, ele reapareceu na superfície, tentando respirar, com os braços se debatendo. A água ao redor já estava escura devido ao sangue. Seus amigos entraram na água até os joelhos, tentando alcançá-lo novamente. Um deles conseguiu segurar sua mão por alguns segundos, criando um breve e desesperado cabo de guerra entre eles e o animal. Mas o jacaré iniciou outro giro. A força foi suficiente para soltá-lo novamente. Cole foi puxado para baixo mais uma vez. Seus movimentos ficaram cada vez mais fracos até desaparecer completamente sob a água. Dessa vez, ele não voltou à superfície. Um dos amigos ligou para os serviços de emergência, enquanto o outro permanecia na água, iluminando a área com uma lanterna, vendo apenas sangue e fragmentos de tecido. Equipes de resgate chegaram cerca de 18 minutos depois. As buscas continuaram durante toda a madrugada, utilizando luzes e equipamentos especializados. O corpo de Cole foi encontrado às 4h35 da manhã, submerso a cerca de 2,5 metros de profundidade, a aproximadamente 36 metros do local do ataque. O relatório médico indicou afogamento combinado com trauma severo nos membros inferiores, com perda significativa de tecido. A perna esquerda estava praticamente separada na altura do joelho. A área foi fechada temporariamente e 3 jacarés foram removidos da região.
O responsável pelo ataque foi identificado e posteriormente abatido. As gravações daquela noite foram entregues às autoridades e nunca foram divulgadas publicamente. E todos esses casos deixam algo muito claro. Não foi falta de aviso. Não foi surpresa. Não foi azar. Foram decisões. Em cada situação havia regras, alertas, pessoas experientes dizendo exatamente o que não fazer. Mas, ainda assim, a busca por uma imagem melhor, um vídeo mais impactante, alguns segundos de atenção, falou mais alto. Animais selvagens não pensam como a gente. Eles não dão segunda chance, não hesitam, não entendem intenção. E quando o limite é ultrapassado, o resultado quase sempre é imediato e definitivo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!